Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos nessa manhã de domingo, dia muito especial para nós cristãos, para nós da igreja, e a gente está fazendo a EBD começando, a EBD ao vivo. Estamos passando por essa dificuldade, nós sabemos, a pandemia do coronavírus, e é importante esse canal para nós nos comunicarmos, para transmitirmos as nossas aulas, os nossos cultos, enfim, presentes fisicamente, uns com os outros. Ainda mais brasileiro, que gosta de se abraçar, que gosta de se beijar, mas nesse tempo, esse canal vai ser de suma importância para nós matarmos essa saudade, estarmos aqui também fazendo os serviços normais da igreja. Antes de nós começarmos, também um aviso, você pode entrar você que não é da igreja, pode entrar no site da igreja para conhecer melhor. O site é ibpac.com.br, ibpac, que é Águas Claras, ibpac.com.br. E também o Instagram, se você quiser interagir durante a exposição da palavra, que nós vamos trazer hoje, então nós vamos estar fazendo essa troca de figurinhas aí. Se tiver alguma dúvida, pode estar mandando. E também no WhatsApp, você que é da igreja, pode entrar no WhatsApp e mandar a sua dúvida, ok? Eu queria começar aqui lendo um salmo bem propício para o nosso contexto, que é o Salmo 46. Pode abrir aí no Salmo 46. Nós vamos estar lendo esse Salmo de número 46. Então, você pode abrir. É um Salmo que tem muito a ver com aquilo que a gente tem passado nesses dias, né? As dificuldades que nós temos tido, e agora, inclusive, até dificuldade de locomoção. Mas o Senhor está no controle de tudo. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. No verso 10 diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meus irmãos, nesse momento de dificuldade que nós temos passado, a gente tem a tendência de fazer ou criar os nossos refúgios. Refúgio da ansiedade, refúgio, talvez, de ficar preocupado, talvez de pensamentos negativos, ou talvez colocando a confiança no governo ou nas autoridades. Nós sabemos que o governo e as autoridades estão com grandes problemas também, problemas seríssimos. Mas o salmista fala que nós não devemos criar refúgios, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Então, esse salmo vai fazer esse marcador no verso 1, falando, inclusive no 2, que nós não devemos temer, mesmo que tenha transtornos na terra, abalos nos montes, como se fossem terremotos, problemas na questão dos mares, marés e coisas desse tipo. Nós tivemos, ultimamente, nós vimos aquela fúria das águas no tsunami, que acometeu ali
o Oriente do nosso planeta. Então, todas essas fúrias, seja terremotos, seja tsunamis, nós devemos colocar nossa confiança no Senhor e não temer, porque Ele é o nosso refúgio e Ele é um Deus socorro, é um Deus presente e socorre os seus no meio das tribulações. E o salmista fala no 7 de novo: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, e no 11 também: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, esse salmo deve ficar bem marcado no nosso coração nesse tempo que a gente está passando, porque não adianta outro refúgio. Não há remédio para essa pandemia, não há vacina, e Deus mostra nesse momento a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, e Ele se mostra também como socorro e refúgio para os seus filhos. Então, que esse salmo possa estar no nosso coração, para que nós possamos descansar nele, possamos orar, possamos buscar a sua face. E é um tempo também que nós temos, que não temos normalmente no dia a dia, que é o tempo com a nossa família, né, de almoçarmos juntos, jantarmos juntos, de estarmos juntos em oração. Nesse momento, então, nós vamos fazer uma oração introdutória agradecendo ao Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e é socorro bem presente nesta pandemia do coronavírus. Vamos fazer isso? Eu peço que você ore neste momento, feche os seus olhos para nós nos concentrarmos no Senhor. Senhor, muito obrigado, queremos te agradecer, porque, ó Deus, apesar dessa dificuldade que temos passado, estamos talvez no início dessa dificuldade aqui no nosso país, na nossa cidade. Mas esse salmo, Senhor, que foi escrito há tantos séculos atrás, ele é tão presente e tão real e tão atual nas nossas vidas. Nós queremos lembrar disso, que o Senhor é o nosso refúgio. Nós queremos descansar o nosso coração no Senhor. Apacenta o nosso coração, a nossa mente, Deus, as nossas motivações, que a tua graça esteja sobre nós, que o teu nome seja glorificado e que possamos, Senhor, no meio dessas tempestades, desse tremor de dificuldade, Senhor, que nós possamos olhar para o alto, para o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, onde nós colocamos nosso refúgio. E por isso, como diz o salmista, nós não temeremos. Nos ajude, nos abençoe, Senhor, nesta EBD especial de hoje, essa primeira, Senhor, nessa sequência desses dias que nós estamos atravessando. Que a tua bênção esteja sobre cada pessoa que está ligada da igreja, ou amigos que estão ligados nesse momento, enfermos da nossa igreja, Senhor, colocamos nas tuas mãos, Gabriel. Esse é o nosso desejo, que a tua vontade seja feita na vida dele. Abençoe a família, abençoe todas as outras pessoas que estão precisando de saúde. Oramos pelos nossos colegas de serviço. Pai, ó Deus, muitos que têm crianças pequenas ou têm que estão em idade de risco, queremos te pedir que a tua graça também esteja sobre eles, alcance para ti, porque tu és, Pai, que eles também possam fazer do Senhor o seu refúgio. Nós queremos te agradecer nesta manhã, te louvo, que teu nome seja adorado em toda a terra. Nós queremos te adorar, te bendizer, no nome santo de Jesus, amém. Nós vamos agora para a lição da EBD. Deixa eu entrar aqui na lição. O tema de tratar, lembrando que nós estávamos numa sequência do livro de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento. Nós vamos estar parando hoje o livro de Judas, especialmente para trazer uma meditação sobre o contexto que temos vivido ultimamente. Então, o tema de hoje que eu trago para a nossa EBD é o que fazer em tempos de crise. A pergunta é, o que fazer em tempos de crise? Meus irmãos, nós não sabemos, e amigos, nós não sabemos quanto tempo parará esta certa. A Bíblia nos garante o quê?
que tem dias que nós vamos passar, ou talvez muitos dias, que eles são maus. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Efésios, capítulo 5, verso 16, parte B. Logicamente, ele está usando aqui um contexto da vida moral e espiritual. Nós não estamos passando por isso agora. Talvez a nossa reação não seja adequada e entre no contexto do que Paulo está falando. Nós estamos passando por um problema com o inimigo invisível, que nós não estamos vendo, né? Que é uma espécie de vírus que tem derrubado economias, tem derrubado pessoas, literalmente tem levado pessoas a óbito, milhares de pessoas no mundo estão infectadas, e já chegou ao nosso país, é uma realidade. O apóstolo Paulo fala nesse contexto dos dias maus, ou seja, nós vivemos no mundo caído, né? Depois da queda do homem com o primeiro pecado, nós somos infectados já geneticamente, espiritualmente por Adão, já nascemos pecadores. E nós também escolhemos pecar, desobedecer contra o Senhor. O pecado na Bíblia significa errar o alvo. Então, o apóstolo Paulo fala desses dias, nós vivemos no mundo caído, somos caídos e temos uma relação não perfeita entre os outros e também na relação do homem com o seu planeta. Nós vemos isso, Paulo fala da questão da ira, fala da mentira, fala até do roubo que estava acontecendo em membros daquela igreja e fala da mudança agora, como cristãos, o que nós devemos fazer. E Paulo diz que nós devemos, inclusive, mudar essas atitudes. Onde tem ira, mudar para o perdão. Onde tem mentira, falar a verdade. Onde tem roubo, pelo contrário, nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos. Mas ele fala desses dias maus, e a Bíblia fala sobre isso. Tem um autor que fala sobre a noite escura da alma. Nós passamos muitas vezes em interno, né? Nós vivemos o grande mal da depressão no mundo. Mas o que nós temos vivido agora é um mal externo, que tem causado problemas nas nossas vidas. Por isso que eu falei de nós buscarmos o refúgio no Senhor, para que o nosso interior não seja contaminado também, as nossas emoções, os nossos pensamentos, por esse vírus, que é um contágio físico, mas que envolve toda a ação e reação do homem, inclusive no seu interior. E nós vamos ver que esse mal, esse cuidado que nós devemos ter com a vida espiritual, a Bíblia fala sobre isso. Mas não é somente, a Bíblia não se preocupa somente com a pureza do coração, mas se preocupa também com a nossa pureza e asepsia física. Nós vemos, por exemplo, Deus falando, principalmente em Levítico, Números e Deuteronômio, que faz parte do que a Bíblia chama da divisão dos livros da Bíblia, os cristãos chamam de Pentateuco, o judeu chama de Torá, que fala sobre a orientação de Deus para o seu povo. Deus que escolhe, através de Abraão, um povo, e ali milhares de pessoas são juntadas a Abraão durante o desenvolvimento da história de Israel. E Deus dá orientação. Você imagine sair do mesmo lugar, no Egito, sem banheiro, sem as condições que nós temos hoje, sem a higiene que nós temos hoje, sistema de águas e esgotos. 600 mil homens de 20 anos para cima, fora mulheres e os seus filhos. Alguns autores dizem que chega até a 3 milhões de pessoas andando no deserto. E esse povo andou 40 anos nesse deserto, sem estrutura. E Deus se preocupa com isso. Além da pureza moral, Deus dá orientações também de pureza física, de asepsia, de como o povo deveria reagir no dia a dia, na sua asepsia, nas suas necessidades fisiológicas. Então, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 13 e 14, e também em Números, capítulo 5, de 1 a 4, Deus vai dar orientação.
Um exemplo que eu tirei daqui é, por exemplo, a pessoa que estava suspeita de alguma doença de pele. Na Bíblia, a nossa tradução traz o que? Lepra. Mas não é a lepra que nós conhecemos hoje, necessariamente. Seriam o quê? Seriam doenças de pele no geral. Inclusive, poderia ser a lepra também. Mas não só a lepra. A tradução traz lepra, mas a palavra no hebraico traz um alcance muito maior. Doenças que são doenças de pele. Se tivesse alguma suspeita, o próprio israelita, que estava vivendo no meio do arraial de Deus, teria que buscar a ajuda do sacerdote, que era aquele que fazia a observação se a pessoa estava com saúde ou não. Não era um médico, como nós temos hoje, mas tinha uma orientação para dizer se a pessoa estava pura ou não, para poder ter a sua vida normal no arraial de Israel. Então, Levítico 13, 14 vai tratar sobre isso, e número 5, de 1 a 4 também. Então, o que Deus fala sobre isso? Ele exigia o que? A limpeza desse povo, o ambiente em que viviam. Você vai ver isso também lá em Deuteronômio 20, de 12 a 14, quando Deus fala, inclusive, que o povo de Israel deveria ter um instrumento para fazer as suas necessidades fisiológicas fora do arraial. E tinha que andar também, até engraçado para nós hoje, tinha que andar com um pedaço de pau, que talvez fosse um pedaço de pau da tenda, que era feita a tenda também, era usado para isso. Cavava, fazia as suas necessidades fora do arraial de Israel, né, o arraial, e ali cobria de novo, porque diz no texto que Deus passaria em revista para não ter sujeira e impureza no meio do povo. Logicamente, quando nós tratamos aqui, nesse texto de Levítico 13, 14, número 5, de 1 a 4, esse de Deuteronômio 20, de 12 a 14, vai falar da pessoa que tinha esse problema de pele. Veja, é impureza não por causa de pecado, mas é impureza física. Deus mostrando que ele era tão santo, tão seletivo na sua santidade, que ele estava morando no meio do povo. Nós não vamos ter tempo agora para falar do tabernáculo, mas o tabernáculo era o lugar que Deus escolheu para se manifestar e ser cultuado pelo povo. E para entrar nesse tabernáculo, tinha os vários lugares, né? E o povo só podia entrar no primeiro lugar, que era o átrio desse tabernáculo. Então, você imagine agora a pessoa nem poder entrar no átrio, ele tinha que ser tirado do meio do povo, colocado fora do arraial, e ele ficava em observação pelo sacerdote. Se ele tivesse essa dúvida, ele procurava o sacerdote. Como é que se processava isso? O sacerdote colocava ele de quarentena. Tem sido um nome usado hoje, né, nos nossos dias aí, para a pessoa que está infectada com coronavírus. Então, ficava 7 dias de quarentena. Ao 7º dia, ele voltava de novo, o sacerdote fazia a aferição, via se ele estava curado. Se não tivesse curado, dava mais 7 dias. Mas vamos colocar no caso da pessoa que foi curada. O que ele tinha que fazer? Primeira coisa, para ele voltar para o convívio, ele tinha que fazer algumas coisas. Primeira coisa, ele tinha que lavar a sua roupa, ele tinha que raspar as sobrancelhas, o seu cabelo, todo o pelo do corpo ele tinha que raspar, ele tinha que tomar banho e voltar para o sacerdote. Digamos que o problema da sua pele tenha sido solucionado. O que ele faria agora? O sacerdote exigiria dele 2 pardais, 2 passarinhos, poderia ser pardais. Esses 2 pardais, além disso, um vaso de barro, um pau de cedro, que era uma madeira da época, nós temos ainda hoje o cedro, e também um pano carmesim, um pano vermelho. E o que se fazia com esses 2 pardais? E dentro desse vaso de barro, água potável. Colocaria ali, depois mataria um desses em sacrifício, um desses pássaros, derramaria o sangue dele nesse vaso junto com a água. E o outro pássaro era
imergido, pássaro vivo, e depois ela solta esse pássaro. Simbolizando o quê? Que agora ele tinha a liberdade de voltar para o arraial. Mas não era só isso. Ele tinha que passar mais 7 dias em quarentena. Depois desses 7 dias, o que é que ele ia fazer? Tirar todos os pelos do corpo, tomar banho, lavar suas roupas e voltar para o sacerdote. O sacerdote olhava, se ele tivesse bem, o que é que ele ia fazer? Agora ele ia fazer os sacrifícios. Quais os sacrifícios que ele ia fazer? Você vai ver isso no livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 6. Eram 3 oferendas que ele fazia. A primeira pela culpa, porque ele estava impuro e agora ele foi purificado. Então, para Deus recebê-lo. E o que ele faria? Ele ofereceria um animal, e o animal era morto, e o seu sangue era passado sobre ele, ali, e de uma forma muito interessante, passava sobre a orelha dele o sangue, orelha do ofertante, sobre o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Depois, pegava-se o óleo da unção, que é o azeite, e fazia o quê? Da mesma forma, passava na orelha direita do ofertante, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O que isso tem a ver? Tem a ver que a pessoa estava sendo purificada pelo Senhor, o sangue faz o quê? A salvação dessa pessoa, a purificação dela, né, da sua impureza anterior. E o que tem a ver o óleo? O óleo simboliza, no Antigo Testamento, o Espírito Santo. A unção que era colocada para obedecer, iria tomar, que fossem caminhos retos diante do Senhor. Sempre no Antigo Testamento nós temos um simbolismo muito forte, uma língua que é totalmente figurativa, né? Então você não vai ver a língua hebraica uma língua como a língua grega, que é teórica, com conceitos, mas são o quê? Coisas concretas. Então isso ficaria no coração do ofertante. E depois o outro animal, esse é pela culpa, o outro animal seria morto e derramado seu sangue e aspergido sobre essa pessoa para mostrar o quê? Que era a oferta pelo pecado. E tinha ainda um outro animal que era derramado do templo, que simbolizava o quê? Oferta de holocaustos ao Senhor, como se fosse Deus cheirando esse sacrifício. E detalhe, esses animais tinham que ser perfeitos. E tinha a oferta também de bolos, a oferta untada com esse azeite, também como oferta de gratidão ao Senhor, porque o Senhor está recebendo de volta essa pessoa no arraial de Israel. Meus irmãos, isso mostra o quê? A pureza muito grande de Deus. Por um lado, a gente vê isso em toda a Bíblia, mas por outro também, uma preocupação muito grande do Senhor com a pureza também dentro da comunidade, pureza física, para não haver proliferação de doenças. Imagine aquele povo todo no deserto, com pessoas doentes e proliferando ali pragas e pestes e doenças que não tinham remédios, como nós não temos hoje, nem vacina. Interessante nós olharmos também na história da humanidade. Essa não foi a primeira vez que a humanidade provou momentos difíceis, de pestes, né, de problemas terríveis de doença. Eu queria citar alguns aqui que eu tirei da revista Super Interessante. Primeira peste negra, ou bubônica, que foi de 1333 a 1351. Portanto, 18 anos que essa praga rondou a Europa. 50 milhões de mortos. Ao final dessa praga, a Europa foi dizimada em 1/3 dos seus habitantes. Nós temos o cólera, que foi de 1817 até 1824, centenas de milhares de mortos. Nós temos também a tuberculose, de 1850 a 1950, nós tivemos, e é uma das doenças que mata mais no mundo hoje em dia, nós tivemos a morte de 1 bilhão de pessoas em 100 anos.
É muita coisa. Eu coloquei alguns dados aqui. A tuberculose mata hoje 24 mil pessoas por dia no mundo. É muita coisa. Nós tivemos também uma praga bem conhecida no final do século XIX e até os anos 80 do século XX, a varíola, que matou, nesse período, 300 milhões de pessoas. Nós tivemos também a gripe espanhola. Em um ano, de 1918 a 1919, 20 milhões de mortos pela gripe espanhola, que se propagou, inclusive no Brasil. Nós tivemos o 5º presidente do Brasil, Rodrigues Alves, foi presidente de 1902 a 1906. O Rodrigues Alves volta a ser eleito, mas ele não toma posse. Por quê? Morto. Ele foi morto em 1919 por essa crise de gripe espanhola. Seria o seu 2º mandato, e ele seria o 10º presidente e não pôde assumir. Outro exemplo é a tifo. De 1918 a 1922, 3 milhões de mortos. Depois, a febre amarela, de 1960 a 62, 30 mil mortos. Sarampo, até o ano de 63, nós tivemos 3 milhões de mortos por ano, desde 1980. Até 1980, perdão. 3 milhões de mortos. AIDS, desde 1981, nós tivemos 22 milhões de mortos de AIDS. Né? Meus irmãos, então, essas crises que assolaram, que estão assolando a gente, crise de pandemia do coronavírus, a humanidade já viveu em outros momentos. Nessa semana, eu peguei um texto do Martim Lutero, que foi publicado, inclusive foi publicado no site da Igreja Luterana. Martim Lutero mostra, né, numa visão pastoral, para o tempo da peste negra, que presenciou. Abre aspas, eu vou falar o que ele diz. Pedirei a Deus para misericordiosamente nos proteger. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outras pessoas e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Isso aqui está nos escritos de Lutero, lá, parte 43, páginas 113 a 138. Foi arrancado um pedaço desse escrito dele, falando do contexto que ele vivia na época, contexto bem semelhante, ou talvez pior do que o nosso, né? Então, o que Lutero aqui entende é a dificuldade que atravessa. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, não podemos fechar os nossos olhos para as dificuldades. Aliás, nesse tempo agora, tem gente muito tirando texto fora do contexto e vira pretexto, né? Pessoa falando que é coisa do diabo, que nós não podemos deixar de nos reunir, coisas desse tipo. Eu ouvi falar muito essa semana, até pastores renomados. Mas isso não é certo. O Lutero, e nós vemos isso biblicamente, da pureza do Senhor, que é capaz de tirar homens e colocar fora do arraial de Israel, para que não houvesse contaminação. Então, Lutero entende muito bem essa dificuldade. Ele não fecha os olhos, né, não espiritualiza. E o que é que ele fala? Ele fala que, se for preciso eu tomar remédios e evitar de participar de aglomerações desnecessárias naquele momento, como, por exemplo, nós poderíamos hoje estar na igreja, no culto. Por que nós não estamos fazendo isso? Exatamente porque não é prudente. Há uma diferença, irmãos, do que nós estamos passando, que é algo que não é moral, como o povo de Israel.
Não era moral, a pessoa tinha uma doença física, mas ele tinha que ser o quê? Separado para não contaminar os outros. É o que nós temos feito. Outra coisa seria proibir-nos de adorar a Deus, de servir o Senhor, ou de seguir a orientação da sua palavra. Isso seria outra coisa. Que nós temos como a constituição da nossa vida a palavra do Senhor. Mas é o quê? Não é uma questão moral, é uma questão sanitária. Nós estamos tomando as posições. O Lutero fez a mesma coisa. Para não se propagar a doença, e depois de tudo isto, né, ele ainda se coloca nas mãos de Deus, e é o que nós temos feito. Porque, meus irmãos, mesmo tomando todos os cuidados, nós podemos ser infectados. Nós não estamos livres disso. Nem o Lutero estava livre como homem de Deus, nem os crentes da época de Lutero, nem os cristãos estavam livres disso. Está afligindo todo mundo. Então, nós temos que tomar as posições cabíveis, né? Inclusive, por exemplo, nós não sermos o que? Motivo de passar esse mal para outras pessoas. E ele se coloca nas mãos de Deus, inclusive se ele tivesse, e aí sim, uma pessoa que precisasse dele, ele poderia fazer isso por causa da pessoa, para servir essa pessoa, para ir atrás de ajudá-la, se arriscando na sua saúde. Coisa que nós ainda não estamos passando por isso. E o Lutero, ele conclui dizendo que essa atitude de alguém que tem uma fé que teme a Deus, insensata e não tenta a Deus. Meus irmãos, então quando nós nos juntamos desnecessariamente neste momento, tem um bem maior que a vida humana, a preservação, inclusive, da nossa igreja, das nossas famílias, nós estamos fazendo com o quê? Tentar a Deus. Ou seja, imagine uma pessoa andando numa pista de mão dupla, indo no sentido oposto dessa pista, na contramão, e orando a Deus para que nada aconteça a ele. Será que isso é correto? Ou a pessoa que se alimenta de forma errada, ora para que Deus corte as consequências dessa má alimentação. Isso a Bíblia chama de tentar a Deus. Quem fez isso com Jesus foi o diabo. Falou para ele pular do pináculo do templo sem necessidade. Jesus o repreendeu. Então, nós devemos tomar cuidado em dividir essas coisas. E o Lutero fala que essa é uma fé madura, uma fé que não tenta a Deus, que não busca ferir a santidade do Senhor. Meus irmãos, com essa meditação de hoje, o que nós podemos aprender como título da nossa EBD de hoje? O que fazer em tempos... O que aprender em tempos de crise? Coloquei algumas coisas aqui importantes para mim e para você. Primeiro, saiba que nós somos extremamente frágeis. Muito frágeis. Basta um vírus, essa espécie de vírus, se propagar, tão pequeno e invisível, nós nem vemos, nem damos importância para ele, mas ele já existe há muito tempo. A olho nu nós não conseguimos enxergar. E o mundo todo para, irmãos. Teve gente que veio me falar semana passada, isso é exagero. Eu falei, exagero? A primeira coisa que gira o mundo dos homens, não o mundo de Deus, é a economia. Vocês viram companhias aéreas cancelando o voo? Você acha que seria feito isso? Se não estivesse nesse clima tão horrível? Eles têm informações que nós não temos. É uma gravidade muito mais profunda do que a que nós temos visto nos noticiários. Países parando. Ontem eu estava vendo o número de mortos na Itália, bateu o recorde. Centenas de pessoas morrendo. No Brasil já tem em todos os estados pessoas infectadas. Mexeu na economia. Como é que a economia não para? Campeonatos brasileiros estão parados, regionais. Champions League, que movimenta milhões e milhões de euros por ano. Eu diria até bilhões. São exemplos que nós temos visto dessa gravidade. Agora, o que nós temos que pensar? Nós somos frágeis.
Nós devemos nos lembrar do que a Bíblia diz, nós somos pó e ao pó voltaremos. Você já viu pessoa ter um ente querido morrendo no hospital e não poder visitar? E os enterros? Pessoa talvez não poder ir no enterro do pai. Essa semana, um dos presidentes do Real Madrid, eu não lembro a data, agora é outro presidente, mas morreu ontem. O filho não pôde visitar, mesmo querendo ir ver o pai, não podia, que não era normal. E como é que nós vamos sair de qualquer jeito, nos aglomerar diante disso? O cristão tem que estar na vanguarda da boa informação e do equilíbrio. Então, nós somos muito frágeis. A primeira conclusão que eu tiro. Segunda, saiba de uma coisa, que Deus é o único todo-poderoso. Então, essa é a consequência do item anterior que eu tratei, que nós somos frágeis. Se nós somos frágeis, lembremos que Deus é todo-poderoso. Deus não tem doença, Deus não pega doença, Deus não é desprevenido. Nada pega o Senhor de surpresa, porque Ele é o todo-poderoso, Criador dos céus, da terra. Então, nesse tempo que essa espécie de vírus que está causando esse problema todo no mundo, nós temos que lembrar e refletir sobre a nossa vida, né? Que Deus é que é poderoso. Nós somos frágeis, podemos ser ceifados a qualquer momento. Já imaginou? Um vírus desse infecta uma pessoa? Né? Que Deus tenha misericórdia de nós, mas pode ser qualquer um de nós ou da nossa família. Nós não estamos imunes. Aumentamos o nível de infecção se formos para a rua, se andarmos de qualquer jeito, se nos aglomerarmos. Mas nós temos que lembrar disso, que o Senhor é o único todo-poderoso. Já imaginou tantos sonhos pessoais, como de famílias, como de empresas, como de pessoas que estão sendo interrompidos e ainda vão ser interrompidos. Nós devemos refletir nesses dias sobre a soberania de Deus, sobre o seu perdão e também sobre o seu juízo. A Bíblia diz que nós estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Não é só problema sanitário agora de doença, agora passando para a parte espiritual. O homem que não tem Deus está perdido nos seus delitos e pecados. O que não é ter Deus? É não ter o Espírito Santo de Deus morando no seu coração. É não entender e não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, que foi por nós para a cruz do Calvário. Terceira coisa importante, irmãos, como conclusão, nós somos extremamente frágeis, Deus é o Todo-Poderoso e devemos ser previdentes também. Irmãos, nesse tempo de crise, não saia de casa só em casos necessários, ter que ir numa farmácia ou comprar algum alimento. Evite sair de casa. Outra coisa também, poupe alimentos, poupe água, poupe luz, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Temos que ser previdentes. Temos que tomar conta daquilo que Deus tem nos dado. E volto a repetir, não tentar Deus. Eu vou gastar aqui, vou comer, então eu não tenho uma reserva, como se Deus fosse apoiar essa nossa atitude. Lembre-se disso, poupe alimento, poupe água, poupe luz, faça a sua parte, seja previdente neste momento. Em último lugar, nós não devemos entrar em pânico. Por isso que eu li o Salmo 46 no início. Por quê? Porque nós devemos nos refugiar no Senhor. Nós não devemos, por um lado, ser irresponsáveis, como nós falamos aqui desde o início desse texto, dessa exposição. Devemos fazer a nossa parte, nos cuidar dos nossos, da nossa família. No caso, eu como pastor da igreja, cuidar da igreja. Mas também, irmãos, nós não devemos ficar pensando negativo, ficar usando redes sociais para disseminar pensamentos negativos. Podemos dar orientações se soubermos de algo, ou dicas, mas nós não devemos usar as redes sociais para nos dividir. Tem gente fazendo panelaço,
Tem gente agora a favor do presidente, contra o presidente, quando, na verdade, a Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos governantes. Nós não temos que perder tempo com isso, irmãos. Nós temos que nos unir em oração, pedir a Deus que Deus nos guarde, que nos abençoe. É hora disso. Tem gente discutindo sobre Bolsonaro, não Bolsonaro, contra. Irmãos, é um momento que essas coisas ficam abaixo. E tem foros de respeito ao próximo que nós podemos discutir sobre isso. Não com discussões, com divisões, gente saindo de grupo por causa disso. Não é hora para isso, irmãos. É hora para nós nos unirmos. A tribulação, ela também mostra muito do nosso coração. Nesse momento, você lembrar, inclusive nessa questão do país. Onde está o teu coração? Está no Bolsonaro, ou no PT, ou em outro líder, ou na economia mundial? Onde é que está o teu coração? Porque o Salmo nos ensina, o nosso coração está se refugiando no Senhor. E devemos fazer isso. Nós devemos não entrar em pânico e não criar pânico, criando confusão uns com os outros. É hora agora de nos unir. Eu achei atitudes maravilhosas que eu vi em gravações, pessoas aplaudindo os médicos, aplaudindo os paramédicos, as equipes de saúde, os enfermeiros. Isso é maravilhoso. Isso nos une para um momento tão difícil, que nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Irmãos, nós somos muito frágeis também na nossa confiança em Deus. Nós temos que orar pedindo confiança no Senhor, para Ele desenvolver isso. Temos que nos juntar em família. Para terminar, eu volto ao texto de Levítico, que nós estávamos conversando, capítulo 13, 14, e ali diz, quando um pássaro, como eu falei aqui, era morto e o outro vivo, era mergulhado no sangue daquele que foi morto, e depois esse pássaro era soltado pelo sacerdote em campo aberto. O que isso nos lembra no Novo Testamento? Isso tipifica no Novo Testamento que o quê? Que esse mesmo Jesus, Todo-Poderoso, desceu da sua glória, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma jovem, talvez de 14 anos, que ninguém conhecia, e a mulher mais conhecida da humanidade. O anjo gerou no ventre de Maria, e ali nasceu um ente, e o anjo disse, Gabriel a Maria, ele será chamado Filho de Deus. Porque não foi gerado de homem, foi gerado do Espírito Santo. E Jesus desceu da sua glória. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, de 5 a 11, que ele se esvaziou de si mesmo, não se apegou à sua posição de Deus, veio, se humilhou e nasceu uma manjedoura, um lugar de comida de animais, porque não tinha lugar para o dono do universo ali nas redondezas de Belém. E ele foi parar numa estrebaria, lugar de animal, lugar fétido, escuro e lugar desprezado. Mas o Rei do Universo veio, se esvaziou de si mesmo, fez homem e foi até a morte. Não foi qualquer morte, morte de cruz, para os piores homens da humanidade que eram pregados naquela cruz. Não pense que ali era um ladrãozinho de galinha que era pregado. Era pregado os grandes bandidos ali na cruz. E Jesus foi pregado na cruz. Mas assim como esse pássaro que morreu e derramou o seu sangue, o outro está vivo e com esse sangue voou, simbolizando que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive. O Deus dos cristãos, o Senhor Todo-Poderoso que é adorado, você pode ir no túmulo em Jerusalém, que está escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. Porque o túmulo do Deus dos cristãos está vazio, porque ele está vivo. Por isso nós falamos aqui, ore ao Senhor, fale com ele. Nós podemos ouvir Deus falar principalmente através da sua palavra. Leia as Escrituras. Ore, busque ao Senhor e reflita nesse tempo de dificuldade. Que Deus
é poderoso, que nós podemos nos refugiar nele e podemos ter, nesse momento de calamidade, arrependimento, purificação, mais união com a nossa família. Às vezes, pai, você que não tem tempo para o seu filho, um relacionamento com ele, você, mãe, que trabalha o tempo todo, que não tem tempo para os seus filhos ou para o seu cônjuge, é um tempo agora de reconstrução de relacionamentos, e que relacionamentos? Principalmente na família. E nós, igreja, estamos longe fisicamente, como eu falei, mas nunca estivemos tão pertos, porque o mesmo Espírito que habita num cristão habita no outro. Essa é a mensagem que eu trago, uma mensagem de olhar o que está acontecendo com responsabilidade, mas também de lembrar que nós temos a quem recorrer. Nós não somos filhos bastardos. Nós temos um Pai todo-poderoso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou estar orando agora, pedindo a Deus que esse tema que foi exposto aqui possa ser guardado nos nossos corações. Depois você pode ver de novo. Você vai ter bastante tempo, eu imagino, nesses dias. Vamos orar. Pai, obrigado nesta manhã pelo exemplo de purificação espiritual e física que o Senhor nos dá. Santo Deus, nas Sagradas Escrituras, Tu és um Deus perfeito, sábio. Tudo que o Senhor diz na Bíblia tem um propósito, não está ali por acaso. E obrigado pelo exemplo do povo de Israel, que o Senhor cuidou, ó Deus, da pureza, ó Deus, da vida deles ali, de ter pureza física, Pai, de ter saúde para o Teu povo. Eu te agradeço porque Tu és um Deus perfeito. E nesse Deus perfeito, nós nos refugiamos. Tira a nossa ansiedade, pessoas que estão preocupadas, têm pais mais velhos, pessoas que estão preocupadas com entes que estão infectados, preocupadas até em não se infectar. Que essa pessoa lembre que o Senhor é o seu refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Ergue os nossos olhos para os altos, Senhor, de onde nos vem o socorro. Nos abençoe nesta manhã, neste dia, que possamos aproveitar esse tempo para nos unir mais em família e ao redor do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos só repetir algumas coisas. Primeiro, grupo de WhatsApp da igreja, você pode fazer perguntas, interação, dar a sua opinião, falar o que Deus colocou no seu coração. Pode também, você que não é da igreja, entrar no Instagram da igreja, Igreja Batista Permanecer, e também tem o site da igreja, ibpac.com.br, ibpac, Igreja Batista Permanecer em Águas Claras.com.br. Nós estamos finalizando aqui, então se você tiver alguma questão, alguma colocação, pode entrar em contato. Um abraço, estou com vontade de abraçar você, mas não posso. Mas em Cristo eu estou te abraçando, você e a sua família. Forte abraço e lembre-se, 7h da noite, se Deus nos permitir, nós estaremos juntos novamente para trazer mais uma reflexão. Você pode divulgar também para os seus colegas, às vezes colegas de trabalho, as pessoas que estão passando conosco essas dificuldades e precisam de esperança e de graça. Forte abraço para você e até a próxima.